Mas é um prazer estar aqui, eu agradeci o convite. Eu estava assistindo o debate, eu sou do Sintel, sou do Sindicato de Telecomunicações, sou presidente do sindicato, e estou nessa área de telecomunicações há muito tempo, né? Bastante tempo. Então, quando eu me formei na escola técnica, o sistema era todo analógico, né? O sistema de telecom era todo analógico. Então, eu participei, efetivamente, todo esse período da digitalização de rede, né? Então, foi um período em que você mudou muito a tecnologia, é importante, já que a gente vai falar em infraestrutura, né, eu vou falar um pouco de telecom, porque tem a ver com o que você está dizendo, porque nós temos duas coisas importantes. Uma são os nossos programas, e o outro são as máquinas que compõem isso, né? Então, nós vamos falar um pouco de fibra ótica, 5G, né, de chip, porque sem essa tecnologia, nós não temos capacidade desse enfrentamento do que está acontecendo hoje. Né, o Manuel Castells, alguns não gostam muito dele, mas, enfim, ele escreveu um texto importante, que é Sociedade em Rede. Esse texto é importante porque, na realidade, essa é uma discussão da década de 90, né, final dos anos 80 ou 90, e que a gente estava já vivenciando toda uma transformação tecnológica. Então, é ali que eu acho que foi a primeira janela de oportunidade que nós perdemos de tentar influenciar e ter, como se falou hoje pela manhã, uma política industrial na área de tecnologia da informação e comunicação. Então, as coisas vão acontecendo e muito rapidamente. No segmento de telecomunicações, e tem a ver com... Eu falo telecomunicações porque é a maneira que você tem de você fazer essa sociedade em rede. Ora, você só tem nuvem, você transporta, né, som, imagem, dados, com uma boa tecnologia. Então, nós participamos efetivamente já nesse período, e é um período que, nas transformações, você tem todo esse aspecto das privatizações do setor de telecomunicações, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Uns mais, outros menos, mas você tem. E com a introdução das novas tecnologias de informatização, nós começamos a ter uma série de novos serviços. Por isso que a gente fala em telefonia celular, né, em cinema, transportado, enfim. Nós participamos efetivamente, porque nós tivemos... E teve toda uma transformação. E, como a gente está falando em infraestrutura, é importante colocar, porque nós tínhamos um parque industrial com capacidade de enfrentar, ali nos primórdios, essa questão da tecnologia da informação, né? Não é à toa que alguém falou da Cobra, né? Falou das empresas de tecnologia, né? E o setor de telecomunicações também, porque da nossa parte, a gente vem discutindo essa questão de como você introduz determinadas tecnologias e como essas tecnologias, na realidade, são poupadoras de mão de obra. Porque, na realidade, elas concentram atividades rotineiras. Então, se você tem atividades rotineiras e ela é condensada aí num chip, num programa, obviamente eu não preciso de tanta gente. Então, quando eu entrei no setor de telecomunicações em central telefônica analógica, para 10 mil assinantes, nós éramos 10 pessoas trabalhando. Quando digitalizou uma central telefônica, precisamos de duas pessoas para 100 mil assinantes. Então, para ver a proporção, né? Porque muita gente fala, mas poupa ou não poupa? Poupa mão de obra. É óbvio que você, no setor de telecomunicações, você tinha outras atividades, mas para aquele tipo de serviço você vai poupando mão de obra. Então, nós vivenciamos muito isso, e mais recentemente, eu estava comentando com um companheiro que estava no almoço, eu também faço parte de uma entidade internacional, que junta todos os sindicatos de serviços do mundo, né? A UNI, União Network International, é muito parecido com o pessoal da indústria, industrial, né? E nós tivemos agora, recentemente, no mês passado, o encontro foi mundial na África do Sul. E a principal discussão nossa foi exatamente essa discussão que a gente está fazendo aqui.
a introdução das novas tecnologias, no caso agora mais recente, da inteligência artificial, porque a gente nem está falando mais do 5G. E você falou uma coisa importante, às vezes a gente fala de 5G, as pessoas não entendem por que é o 5G. 5G, na realidade, é uma tecnologia que faz com que você tenha muito mais velocidade de transmissão de dados, de imagem, de tudo. Então, esses grandes datacenters, ele só é possível você transpor esse número de dados, porque você hoje tem tecnologia através da fibra ótica e através do 5G que você dá mais velocidade. E é por isso, talvez o Adhemar fale um pouco, que a gente vai falar da indústria 4.0, em que você pode coordenar uma série de atividades industriais em qualquer ponto do planeta, no mesmo instante. É óbvio, se a gente for olhar a tecnologia, nós vamos olhar o seguinte, e todas as vezes têm falado isso, quer dizer, ela tem uma intenção. Se fosse uma intenção para melhorar a vida dos povos, tal, seria magnífica, porque, por exemplo, você poderia ter cirurgias, médicos muito bons fazendo cirurgia no Brasil, um médico americano fazendo uma cirurgia no Brasil através da tecnologia da informação e comunicação. Então, você teria muita possibilidade, na área da saúde, você poderia muita possibilidade na agricultura, enfim, nessa coleta de dados, né, e com a capacidade de você gerenciar esses dados e a velocidade que você dá para isso, muitas coisas você poderia fazer. O problema é que ela tem uma intencionalidade política nessa coisa. E não é à toa que as principais empresas de tecnologia da informação são americanas. Por que são americanos? Porque os americanos, no início, eles fizeram um esforço muito grande e investiram maciçamente para que eles pudessem fossem os primeiros nessa questão da tecnologia da informação, né? E não é à toa que os chineses também fazem a mesma coisa. Essas coisas não são baratas, são coisas muito grandes, né? A gente estava vendo aqui hoje de manhã um data center desse, né? Hoje a Microsoft e tal vão investir 100 bilhões. 100 bilhões é um negócio extraordinário. Né? A gente nem imagina. Orçamentos de maioria dos estados do mundo. Né? Para quê? Porque hoje quem controlar efetivamente a tecnologia e também todos os processos em que você possa garantir que essa tecnologia ela permita você conhecer o mundo, obviamente você vai dominar. Não só do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista sociocultural. Acho que você colocou hoje de manhã, falou um pouco sobre isso na sua pergunta, porque não é só uma maneira de fazer, é uma maneira também de ser, pensar e agir. Então, essa questão hoje, e é por isso que nós discutimos muito, qual é a regulação que nós temos que fazer? Porque ela não afeta só o fazer, uma mercadoria, ou transportar uma mercadoria, ou transportar uma informação. Significa que hoje esse arcabouço tecnológico que nós temos, né, ela afeta as democracias, né? Ela afeta o trabalho, ela afeta a maneira de você pensar, ela afeta a cultura. Então, se ela tem essa possibilidade, todos estão discutindo. E não é à toa que na nossa discussão lá na África do Sul, ela teve dois aspectos. Um aspecto da regulação, em que os trabalhadores têm que propor, têm que participar das regulações, e, ao mesmo tempo, nós, nos nossos acordos coletivos de campanha salariais, porque nós temos acordos globais, por exemplo, nós temos acordos globais, colocar que a introdução de uma nova tecnologia não pode significar precarização ou diminuição da mão de obra. Né? Você vai ter que ter um processo de qualificação, enfim, um pouco que a gente já... cadê a menina do jazz? A Bárbara está aí, do que a gente vem fazendo. Mas, para isso, você tem que fazer. Né? Porque, muitas das vezes, a gente estava hoje de manhã, assim, nós já constatamos muita coisa, do que significa, do que faz, do que pode fazer. O que é preciso agora é encontrar mecanismo para isso. Um outro ponto importante é a autonomia dos estados. O país como o Brasil não pode deixar de investir em tecnologia da informação e comunicação. Nós temos que ter propostas para isso. Né? O governo lançou agora todo um programa de industrialização, não sei se você vai falar um pouco,
mas naquele programa você tem que, de alguma forma, levar isso em consideração, porque o futuro da indústria brasileira, como você colocou, tem a ver com esse novo arcabouço tecnológico. Não vamos fazer uma política industrial, só a velha política industrial que nós conhecemos do século XX. A nova política industrial tem a ver com tecnologia da informação, tal, software, hardware presente, em que você possa garantir desenvolvimento desse país, melhores empregos, empregos de qualidade, etc, etc, etc. Claro, hoje é fundamental. Então, você vai ter que abrir mais essas possibilidades, que não é só simplesmente colocar uma fábrica lá, poluir e acabou, ou usar aquela água daquele rio e acabou. Então, você tem hoje uma série de deveres que nós devemos prestar atenção. Eu queria, porque a mesa seguinte vai falar um pouco da agenda sindical. Como eu sou sindicalista, eu tenho que falar um pouco. É uma pena, muitas das vezes, a gente fazer um seminário como esse e ter poucos dirigentes sindicais aqui. Eu acho que os dirigentes sindicais, nós temos uma responsabilidade muito grande, e naquilo que é formal ainda, porque a gente já está vivenciando que a utilização da tecnologia da informação e comunicação, temos hoje uma parte, muito dos trabalhadores que são trabalhadores de plataforma. Nós já estamos vivendo esse novo ciclo de que forma essas pessoas se organizam. Então, e é cada vez mais precário, um trabalhador ou de plataforma de transporte ou de alimentação, ele tem que trabalhar horas, aquelas 8 horas semanais já era. Para ter uma ideia, como isso também muda, porque a pessoa, para conseguir algum tipo de remuneração um pouco mais razoável, tem que trabalhar 12, 13 horas por dia, quando não chega a 15 horas, que é um absurdo, que é um absurdo. Então, nós temos uma responsabilidade de ter uma nova agenda, primeiro, de como se utilizar as tecnologias da informação. Os sindicatos hoje, felizmente, têm utilizado um pouco mais. Hoje muitos sindicatos fazem a nossa assembleia, são virtuais, nós temos contato virtualmente com as pessoas, etc, etc. E de como essa tecnologia da informação e comunicação, elas afetam a qualidade do emprego, o emprego, e como nós podemos ter novas capacidades que as pessoas possam ter para enfrentar esses novos desafios que nós temos. Então, é uma série de questões que nós temos. A outra coisa é a regulação, porque aí tem a ver com a democracia brasileira, mundial, Quer dizer, a regulação disso é fundamental para que a gente tenha também novos parâmetros, de participação, porque, veja só, a tecnologia da informação e comunicação, ela pode servir para maior participação das pessoas nas decisões públicas. Vamos imaginar uma prefeitura que tem um sistema que todos podem ser consultados para qualquer orçamento, qualquer coisa. Então, você tem essa possibilidade. Por isso que a tecnologia da informação que a gente tem discutido aqui tem intencionalidade. Então, você pode ter outras intencionalidades, de você ter melhor participação pública das pessoas. Então, a nossa participação, olhando o movimento sindical brasileiro, ela tem que ser múltiplo, para que a gente possa fazer. E terceiro, o país tem que investir. Lembremos do período Covid, em que a gente não tinha nem respirador. Por que não tinha respirador? Porque você não tinha nenhuma política de industrialização de diversos insumos. Nós não tínhamos isso. Aí todo mundo viu, é importante ter. Caramba, mas não tem que comprar da China. Mas todo mundo está comprando, está faltando. Ora, entendeu? Então, em casos extremos, e nós estamos cada vez mais susceptíveis a casos extremos, ou de pandemia, ou mesmo climáticos, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, nós temos que ter velocidade e coisas no país para que você possa superar. O Brasil vai fazer tudo? Evidentemente que não vai fazer tudo, ninguém faz tudo, Acho que só os Estados Unidos e a China, só os chineses lá que aquele negócio é monstruoso mesmo. Mas nós temos que pensar nisso para que o país tenha mais soberania. E a outra é com relação aos dados. A proteção dos dados, os dados brasileiros.
não é possível todos os nossos dados estarem nos Estados Unidos. Não é possível, dados estratégicos, né? Dados da nossa agricultura, da nossa terra, do nosso povo, de tudo, não é possível. Então, um investimento maior nessa área também é importante, principalmente os dados estratégicos, ter um grande data center. E nós temos universidades com capacidade de estudar e de produzir isso. Temos parque industrial que possamos fazer isso. Então, não é admissível que o Brasil não tenha capacidade de, pelo menos, seus dados estratégicos estarem no país e não sendo manipulados, e podem ser manipulados por qualquer outro país. E os Estados Unidos é mestre nisso, né? Quem começou nessa coisa da internet, essa coisa dos dados, ficaria concentrado em diversos países ao longo do tempo, acabou ficando, os americanos começaram e nunca mais deixaram ninguém ter os dados. Então, todos os dados do mundo, não é à toa que a União Europeia vem gritando, todo mundo fica gritando, porque todos os dados nossos estão, né? Nós aqui estamos em computador, estamos na internet, estão nos Estados Unidos. Enfim, então era isso que eu queria deixar para vocês, e no debate a gente pode conversar mais um pouco. Obrigado, Luiz Antônio.